fez com que a coisa mais preciosa que Deus me deu, que é a minha vida, que eu não perdesse ela. Você salvou ela. Então esse cara me tem a minha fidelidade, desde que ele não peça eu largar Jesus. Aí não dá, né? Mas mesmo assim ainda vou ficar até o resto da vida. Venha para Jesus. Venha, venha, venha. Mas no que ele precisar contar comigo, ele vai contar comigo. E Pedro tinha esse apego com Jesus. Então ele não queria que Jesus morresse. Não queria. Talvez uma disfunção cognitiva, que fez ele ser tão insistente, que o inimigo foi lá e ó. Tanto que Jesus discerniu e falou, isso aqui já é o inimigo, Pedro. Isso aqui já é o Satanás. Satanás, cala a boca. Eu vou cumprir a vontade de Deus. Essas 120 pessoas, cada uma na sua proporção devida, tinha essa singularidade de contato com ele. E ele anuncia a morte dele, realmente ele morre, ele é caçado, ele é injustiçado e morre. E é necessário as pessoas viverem isso, porque para viver as coisas espirituais é pela fé. Não tem como você manifestar fé em Jesus com Jesus na sua frente. As pessoas falavam assim, não, eu vou te seguir. Eu vou te seguir. Aonde você for, eu vou te seguir. Falou, não, não vai, filho. Ó, isso aqui eu vou ter que cortar na edição do vídeo. Não pode cortar, porque Rubem não pode cair, né? Vamos ver isso aqui. Rubem. Não decepciona, Rubem. Aê. Tanto que ele falou, eu largo tudo para te seguir. Não larga, não. Eu não tenho nem onde... O filho do homem não tem nem onde deitar a cabeça dele. Eu nem sei para onde eu vou. Então ele falou, mestre, o que eu faço fazer para te seguir? Ele falou, larga seu dinheiro, dá tudo para os pobres. Ah, não. Ah, não. Por quê? Porque é impossível servir a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. E você não tem como ter fé na presença dele. Muitas pessoas reclamam assim, eu não estou sentindo Deus. É necessário isso, gente. Isso aqui que eu vou falar para vocês, não se fala muito nesse game, não se fala muito, né? Ah, tinha um momento desse ano, tem uma época da minha vida que eu estava bombando, olha, eu estou super poderoso espiritualmente. Ok. E Deus ensina-nos a viver em ciclos. Tem tempo de plantar, tempo de colher. Vai ter tempo que você vai estar cheio do Espírito Santo. Vai ter tempo que você vai estar assim, ó, vazio. E qual que é o tempo para se agradar a Deus? Quando você está vazio, doente, enfermo, passando aflição. Porque todo o céu e terra, a Bíblia diz que os anjos ficam olhando para a gente como se fosse um espetáculo. O céu fica assistindo a gente, inclusive o próprio Deus. Fica observando uma atitude física sua. Como é o batismo nas águas? O batismo nas águas você não fez pelo Espírito, empurrado pelo Espírito, não. Uma atitude de consciência. Eu vou entregar a minha vida para você, Deus. Para esse Deus que está na Bíblia por causa de Jesus. Aí você entrega de atitude, sua própria vontade. E Deus observa. Tem momentos na nossa vida que nós vamos passar por isso. Que você vai estar assim, ó. Nossa, eu tô cheio. Beleza, triunfando. Você ora e as coisas acontecem. Você ouve tudo e vê tudo e tal. Vai ter hora que não tem nada. Tá assim, ó. Não estou sentindo nada. Mas você segue firme pela fé. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Pensa no momento pior da vida dele. Um homem esperou mais de 30 anos. Deus falou assim, olha, Abraão, você vai ter um filho. Não, minha mulher é estéril. Ela vai engravidar. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos, 13 anos. A mulher não engravida. Fala, não é possível. Fala, vamos fazer o seguinte. Talvez a promessa de Deus foi para ter uma filha com a concubina. Pega lá uma empregada, ó, Abraão, engravida ela. Ah, foi lá e engravidou. Deus falou, mas não é esse filho. Eu vou fazer com que ela engravide.
E eu vou te dar um filho. Continua esperando. Aquele homem teve que esperar mais de 30 anos. Mas não é que a mulher engravidou? Acho que ela estava com quase 90 anos. Já tinha cessado o costume dela. Já tinha tido a menopausa. E o impossível do impossível aconteceu. Ela engravidou. Quando engravidou, aquele homem se apegou ao filho dele de uma forma. Porque é o filho de uma promessa. Deus prometeu. E ele teve fé e obedeceu. Ó, já alcancei tudo. Aricataramai. Já alcancei tudo o que Deus queria. Nossa, que tremendo. Nossa, que fé. Confiei em Deus. Agora eu vou desfrutar. Isso foi o primeiro ano, o segundo ano. Quando chega no 8º ano do menino, se eu não me engano, eles falam, então agora você vai dar ele em sacrifício para mim. Como assim sacrifício? Não, você vai colocar ele no altar e vai matar ele para mim em sacrifício. Esse homem foi no limite da razão. Aliás, que a razão diria, não vou sacrificar. Meu filho não. Sacrifico minhas ovelhas. Faço tudo que Deus pediu. Não, o filho que ele me deu, não tem como. Pois ele ultrapassou o limite da razão. E a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Ele matou o filho dele naquela hora. Ele não passou a faca. Porque o anjo, quando a faca estava chegando, o anjo segurou a mão dele. E Deus falou, bem sei que você é temente e obediente. Que você quer. Que Deus pode confiar em você. O anjo falou assim, eu posso confiar em você. Então o nível de fé que esse cara teve, ele estava sem nada. Não estava sentindo nada. Aliás, estava frustrado. Falou, poxa, como é que Deus me faz provar aqui, ó, das maravilhas. Eu mal comecei, ele já quer que eu pegue e tire tudo. E o homem deu, ele obedeceu. Vai chegar momento na sua vida que você não vai sentir. Vai chegar a hora, gente, do cataclismo espiritual. Fala, meu Deus, está aqui, é aqui, ó. Tá aqui, ó, eu e ele. Oxi. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu não estou conseguindo, eu estou indo no monte, eu estou indo na igreja, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu não estou sentindo. Pois bem, essa é a maior hora de expectativa de Deus para você. Pensa numa hora que o Senhor, que o Deus Todo-Poderoso está ali, ó, tá te olhando assim, ó. Como que você reage? Não, tudo bem, pode ir. Tá tudo normal, tudo terrível. Tudo bem, estou aqui. Vou continuar agindo por fé. Por isso, esse nível era impossível alcançar se Jesus não fosse retirado, gente. E esse nível, uma vez alcançado esse nível, é o que ortoga você a se encher do Espírito Santo. Veja que o texto usa o termo encher. Você só enche alguma coisa que está vazia, que foi esvaziada. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Veja o que Jesus fez. Jesus veio e encheu as pessoas, esses discípulos, com a expectativa da revelação da presença de Deus. Ele falou, gente, o João Batista olhou e falou, arrependa-se porque é chegado o reino de Deus. Quando veio o Cordeiro, chegou o reino de Deus. Esses caras, essas pessoas viveram 3 anos com o reino de Deus manifesta na frente delas. Era o reino de Deus, era a eternidade, a salvação. Estava na presença deles. 3 anos com aquilo. Lembra dos mais de 30 anos da expectativa de Abraão? E aí quando nasceu o filho dele, nasceu. Quando veio Jesus, veio o reino de Deus. Olha, eles falavam assim, os nossos pais, quando saíram do Egito há mais de 1000 anos atrás, eles queriam estar aqui vivendo o que nós estamos vivendo agora. Aí eles pegavam assim, Jesus, que gostoso. Eles, no caso, estavam vivendo a maior manifestação, a maior promessa de todas. Deus promete muitas coisas. Deus prometeu para mim que um dia eu seria profeta. Eu falei, nossa, que gostoso ser profeta, E aí eu fui andando, um dia eu fui ungido profeta, fui me preparando, um dia eu fui ungido profeta. Falei, nossa, eu nasci para isso, que gostoso. Se Deus mandar tirar de mim, tirou. Sabe, pela palavra, você não precisa que alguém chegue e fale, olha, Deus vai
te dar um bom casamento. Não, pela palavra, você sabe que essa é uma promessa de Deus. Deus vai te dar uma família, isso é parte do reino de Deus. Casamento, filhos, descendência, longanimidade, casa, paz, prosperidade. São coisas que um profeta não precisa botar, mas às vezes Deus coloca. Deus conhece o contexto da vida de uma pessoa, ou tem uma missão específica. Olha, você vai fazer isso, isso, isso. Você vai ser de determinado grupo, você vai ser de determinada função, você tem uma missão em determinado tipo de profissão, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo. Aí a pessoa começa uma jornada entre Davi ser ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel e ele chegar, se eu não me engano, foram 16 ou 14 anos. Deus promete, sempre promete, para que haja uma preparação, um ajuste. Deus te faz uma promessa, mas o cumprimento está condicionado a se você vai se preparar para aquilo. Para você chegar naquilo. Ele adianta para você, olha, eu fui lá nos dias futuros e eu vi que você se tornou aquilo. Comece a se preparar para aquilo. Né? Ele promete, olha, você vai ser, eu tenho promessa para você, você vai ser cantar para mim, vai ser usado. Né? Aí você vai lá, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma aula de canto. Né? Tem que pensar, olha, Deus falou que quer me usar. Né? Eu creio, viu? Você crê? Então beleza. Mostra como é que você crê. Mostra como é que você tem fé. Materializa. Então começa a se preparar nisso. Olha, Deus quer te fazer um pregador? Ok, então fica lá. Então, você vai estudar, você vai se preparar, vai se qualificar. Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas voltando. Então você vê que é um padrão de Deus. Deus sempre cria uma expectativa. Ele prometeu o Messias. Ele prometeu lá no Jardim do Éden. Falou, vocês fizeram essa besteira aqui, ó. Estragaram tudo. Estragou, perdeu o Éden. Perdeu a vida eterna. Perdeu. Entregou tudo pro diabo. E tudo bem. Aí ele criou uma expectativa. Prometo para vocês que eu vou dar uma salvação. A descendência dessa mulher vai pisar na cabeça dessa serpente que acabou com vocês. Ele começou a prometer o Messias. Prometeu para Moisés. Foi prometendo. E aqueles discípulos, esses discípulos aqui, ó, estavam com aquela promessa feita há mais de 3.000 anos. A concretização, o reino de Deus estavam com eles. Ele falou, eu não saio daqui. Eles largaram a vida, largou tudo. Falou, mulher, filha, vamos comigo. Eu não vou trabalhar, não vou fazer nada, eu vou seguir aquele homem. Aquele homem é o reino de Deus. Você se desculpa, vamos comigo? Aí as pessoas iam. Elas duvidavam, mas quando ela se deparava, quando ele fitava os olhos nela, falou, realmente, eu vou largar tudo. Vou largar tudo. Ficou 3 anos ali apegado. 3 anos. O mesmo apego que Abraão teve com Isaac, o filho dele. E aí, um dia, Deus chega para Abraão e fala, pega o teu filho e oferece sacrifício para mim. Meu filho vai morrer. Aí Jesus chega assim um dia para ele e fala, gente, eu vou morrer, eu vou ser retirado de vocês. Mas como assim? Falou, vocês têm que ter a mesma fé que Abraão teve. Obedecer e seguir firme. E eles viram o Messias morrer. Tinha que morrer e doeu. Foi retirado. Como pode? Gente, vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? É o reino de Deus. É a manifestação máxima de Deus. Está morrendo. Vocês não podem matar esse homem. Não matem ele, porque ele é tudo. Tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Mas morreu. Mas ele prometeu que ia voltar. Então, beleza. Ai, caramba, ele prometeu que ia voltar. E prometeu que ia voltar. E passa um dia, 2 dias. Chega no 3º dia, ele volta. Ele aparece. No caminho de Emaús, tinha 2 homens conversando, chateados. Puxa vida. E diz lá que eles estavam assim conversando. Falou, poxa, olha o tema da conversa deles. Será que ele era mesmo, o Messias mesmo? Né? Poxa, porque ele prometeu, mas ele morreu. Como é que ele ia salvar Israel? Ia salvar a gente. E agora? E aí o cordeiro aparece na frente deles. E eles não reconhecem. Por quê? Porque eles não conseguiam alcançar aquele nível de fé para crer que ele ia voltar, que ele ia cumprir o que ele tinha prometido. Mas ele voltou. No que ele volta,
Ele falou, ó, apareceu para Madalena, apareceu para o outro, apareceu. Falou, como assim? Ele não apareceu de uma vez para todo mundo. Ele apareceu para uma, apareceu para outra. Falou, nossa, ele tá vivo mesmo. Tá vivo, gente, é ele. Nossa, voltou. Que maravilha. Que gozo, que realmente é tudo. Acabaram-se as dúvidas, acabou tudo. E ele fica 40 dias. Ele chegou uma e falou, gente, eu tô indo. Ele falou, não, como assim? Tô indo. Agora eu vou pro pai. Mas como assim? Eu tô indo, eu vou ter que ir. Porque... Olha aqui, ó. Eu preciso estar com o pai. Mas fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês abandonados. Que tu me falou, mas Jesus, agora que tá... A gente achou que estava tudo cumprido. Agora vai começar o reino de Deus. Agora vão varrer a terra com a glória de Deus. Eu, não, eu tô indo, gente. É vocês que vão levar agora. Não, Jesus. Faça isso não, Jesus. Eu larguei tudo. Jesus, ó, presta atenção. Presta atenção, Jesus. Olha que você é maravilhoso, mas eu larguei tudo, eu não tenho mais nada, Jesus. Eu não tenho mais a minha vida, olha, eu não tenho família, eu não tenho trabalho, eu não tenho nada. Não tenho um projeto, eu não tenho nada. Tudo eu coloquei à mercê de você, Jesus. Eu entreguei tudo, eu não tenho expectativa. Ele falou, beleza, é isso mesmo que eu pedi, eu quero de vocês. Agora vocês fiquem aqui, porque eu não vou deixar vocês abandonar. Eu vou dar para vocês o Paracleto. Eu vou dar para vocês o Consolador. Eu falo, mas como assim? Agora vocês fiquem aqui em Jerusalém. Fiquem esperando a promessa. Não concordou, não, mas só. Bom, gente, tudo que ele falou que ia fazer, ele fez. Aliás, ele fez até mais. Então vamos confiar, né? Vamos ficar em Jerusalém. A gente não tem para onde ir. A gente não tem mais nada. A gente não tem o que fazer. Nossa vida está toda assim, né? Então, a gente só pode obedecer. Vamos ficar juntinho, então, crendo? Obedecendo? Ficaram. E aí passou mais uns 9 dias. Cumpriu-se a festa de Pentecostes. Olha, a gente tá tendo a festa de Pentecostes lá no templo. Lá, tá. Lá, tá. Antes de subir na festa, vamos dar uma orada, né? Vamos cumprir mais. Ele não prometeu. Vamos aqui, ó. E se reuniram. Obedecendo. E aí o Espírito Santo veio. Quando veio o Espírito Santo e encheu eles, e aí o apóstolo Pedro, vendo aquilo, ele só começou a, olha, essas línguas, esse barulho, o que está acontecendo? Esse movimento está acontecendo aqui, essas pessoas, e viram as pessoas glorificando e sendo cheios, esse pessoal é bêbado. O que está acontecendo aqui? E tão alegres, e tão formosos, e tão dispostos. O que é isso que está acontecendo? Era um pessoalzinho que estava escondidinho, reunidinho, chateado, porque o Messias dele tinha desaparecido. Eles estão falando que ele reapareceu e agora não tem mais o Messias dele. De repente agora eles estão assim, parece que estão com algum espírito, com alguma coisa. E o apóstolo Pedro, vendo tudo aquilo, ele vai lá e se levanta e explica. Falou, gente, isso que vocês estão vendo aqui, ela começou há muito tempo atrás, foi prometido aos nossos pais lá, que ele ia derramar o Espírito da promessa. E esse Espírito agora foi derramado porque eles creram que Jesus, aquele Messias que foi morto, foi ressuscitado, que ele é o Filho de Deus. E quando ele estava aqui, ele falou para a gente obedecer, ficar em Jerusalém antes dele subir para o céu. Ele falou para a gente ficar aqui, do jeito que a gente estava aqui, crendo nele, que a gente ia receber esse Espírito. E ele nos comissionou a dizer que todo mundo que cresce da mesma forma que a gente vai receber também. Vocês querem? 3.000 pessoas no primeiro dia falou, queremos. Perceberam agora que você lendo esses 5 versículos aqui, você tem que se arremeter a todo esse entendimento? Resumindo, essas pessoas foram cheias de uma expectativa, de uma promessa de salvação, de resolução da vida delas. Essa promessa se cumpriu e resumiu em Jesus, e ela realmente aconteceu. E elas entregaram tudo de si para esse Jesus, para essa pessoa. Mas esse Jesus foi retirado delas. Elas estavam vazias. Digam vazias. Não havia perspectiva de futuro, não havia projeto.
Só havia o que, gente? A obediência. Fique em Jerusalém, esperando o Espírito da promessa. Aí você pergunta para mim agora, tá, o que isso tem a ver comigo agora? Para que você está me contando tudo isso? Porque para ser cheio do Espírito Santo, você não consegue encher algo que já está ocupado, você só enche algo que está vazio. Quando nós vamos a Deus, e a Páscoa remete a isso, a Santa Ceia se remete a isso, é época de se esvaziar. Você abdica de tudo que você é. De tudo que você é. Mas como assim? Porque você come do pão sem fermento. O Espírito Santo é um espírito, ok? Espírito a gente sabe que é o ar em movimento. Mas nós sabemos que não existe só o Espírito, existem muitos espíritos, ok? Existem espíritos ministradores, espíritos governadores. E que não é só o Espírito Santo que entra na gente. A gente pode receber um monte de espíritos, sabia? Um montão. Um monte. Vou falar de uma forma bem caramelizada para vocês, né? Para recebermos o Espírito de Deus é necessário que nós nos esvaziemos. A gente está cansado de ouvir isso. Mas qual que é a base disso? Qual que é o fundamento disso? Porque nós, na nossa vida, nos inflamos, nos enchemos de espíritos. Se a nossa vida não é regida pela palavra de Deus, discernido pela igreja, sendo ministrado, a gente enche a nossa vida com outros espíritos, meus irmãos. Um monte de espírito que vem de alguém que vocês sabem quem é. Mas não é o Espírito de Deus. Quando nós nos propusemos a ir a Deus, nós então nos batizamos, fazemos um ato público, confessamos que temos fé em Deus, nós vamos para você, Deus. E o que acontece com o crente quando a gente resolve ir para Deus, gente? O cara, o líder da igreja, o pastor, o profeta, seja lá, olha, você tem que se vestir agora de outra forma, você tem que falar de outra forma, você era um pai de um jeito, agora você vai ter que ser um pai nos padrões dessa religião, você vai ter que ser uma mãe, você vai ter que ser uma moça, você vai ter que ser um rapaz, nesses padrões. É. O que você começa a fazer? Você começa a entender, fala, nossa, o jeito que eu me visto não é igual o dos crentes da Bíblia. Ai, meu Deus do céu, então vou ter que me vestir. Não posso mais ser tão sexy desse jeito. Não posso atrair tanta atenção para mim. Que eles ensinam que o cristianismo agora, o meu maior atrativo deve ser os meus valores. Então eu não posso atrair tantos olhares para mim. Que coisa, hein? Eu não vou ser mais tão sensual. Que eles falam que é isso, esse espírito da sensualidade. Não posso. Ai, que saco, hein? Não posso mais ser tão atrativo. Não posso ser mais tão belo. Que coisa. Sabe o que você está fazendo? Você pegou o espírito da sensualidade que você tinha e saiu. Aí ele fala assim, você tem que ser uma pessoa agora mais calma, mais temperada, ter mais paciência. Você não é o justo juiz. Quem é o justo juiz todo da coisa? É o Deus Todo-Poderoso. Ele que rege a sua vida. A sua justiça é trapo de imundícia. Ai, caramba, eu achava que eu era o bom aqui. Ai, agora eu tô vendo que eu não sei nada. Ai, caramba, eu vou ter que aprender tudo de novo. O que você pega? O espírito da sua autoimagem, da sua independência, da sua... Aí você dá tchau. Esvaziou mais um pouco, ó. Aí, isso remete a todas as áreas da sua vida. Você começa a ser, você vai ter que ser um filho segundo os padrões de Deus. Eu era um filho do jeito que eu queria. Então, uma vez você era um filho rebelde, desobediente, ingrato. Aí você pega esse filho rebelde, esse espírito de filho de rebelde, sai de você. Você tem que renunciar a ele e parar, começar a ser. Você era um marido de um jeito. Ficou claro, gente? Ficou claro isso para vocês? Ou eu preciso continuar dando exemplo? Preciso, gente? Se precisar, tudo bem, não tem problema. Se você... mas isso... Eu não sabia, então. E talvez não tinham te dito, mas agora a gente vai dizer, tá? Se você não passou por essa experiência, talvez seja um dos motivos que você não consegue ser cheio do Espírito Santo. Porque você não renunciou à sua identidade. Você não quer ser filho de Deus. Para ser filho de Deus tem que ser pobre de espírito. Tem que ter pouco espírito.
tem que ser o pão sem fermento. Fermento quer dizer que é o pão sem fermento, por isso que Jesus é o pão da vida. E o pão da vida é o pão sem fermento. O que é fermento? É um ingrediente químico que faz com que a massa seja cheia de ar, ou seja, cheia de vento, ou seja, cheio de espírito. E Jesus é diferente. Você come aqueles pães gostosos, faz um pão, aquele pão incha, aquele bolo, né? Você joga a calda em cima. A Andrea, quando está preparando um bolo grandão, ela tem todo um trabalho para fazer a massa crescer e põe camada e recheio, camada e recheio. Ok. Aí você olha assim e fala, meu Deus, que bolo é esse? Que o boleiro, ele não trabalha só na delícia da massa, ele tem que trabalhar na estética. No cheiro, já pensou um bolo bonito, fedorento? Que porcaria é essa? Ninguém vai comer um bolo fedorento, né? Mas a pessoa, não, mas tá uma delícia, tudo bem, mas eu não vou comer algo que fede. Ou, nossa, que bolo bonito, mas tá... Que cheiro gostoso, mas tá todo picado, não tem estética nenhuma, não tem organização, não é atrativo aos olhos. Fala, nossa, mas tá uma delícia. Fala, sei não. Não tá com cara de bom. Sabe quando a gente fala, não tá com cara de bom? Não basta ser bom, tem que ter a cara de bom. Isso no nosso padrão. Só que Jesus é ao contrário, ele é o pão sem fermento. Ou seja, ele não tinha espírito nenhum. Ele não tinha ego, ele não tinha justiça própria. Tudo dele era para servir a Deus. E a forma dele servir a Deus, servindo aos homens. Ele nos serviu, gente. Ele lavou os pés desses caras, dos discípulos dele. Então ele se colocou abaixo. Falou, gente, eu vou ser o primeiro. Ele falou, quem quer ser o primeiro no reino de Deus tem que ser o último. Eu vou me colocar abaixo de vocês. Eu sou o lavador de pé de vocês. Porque vai chegar uma hora que eu vou estar acima de vocês. Querem subir num lugar mais alto? Vocês têm que aprender a entrar no mais baixo. Vocês querem subir na vida? Beleza. Então começa a descer. Às vezes acontece com a pessoa, por exemplo, ela tem a sorte, tem alguns contatos, tem alguma coisa que acontece, ela entra numa empresa já num cargo alto. Mas quando ela vai exercer a autoridade dela, todo mundo vai falar, não, beleza, ele está mandando aqui porque ele entrou empurradinho. Agora pega um cara que começou desde o zero, ele entrou como faxineiro e foi subindo. Ele conhece cada poeirinha daquela empresa, ela conhece a história. A identidade, o crescimento dele está junto com o crescimento da organização. Então as pessoas respeitam ele pelo conhecimento que esse cara sabe o que ele está falando. Todo grupo é assim. Quando chega alguém que é colocado lá para liderar, é uma coisa. Quando alguém que conquistou e subiu, e chegou, subiu cada degrau, é outra coisa. Porque ele fala com... Eu vivi, eu sei o que eu estou falando, tá? Eu estou te falando porque eu fiz, porque eu participei do processo. Ele não está falando, não, eu fui colocado aqui para mandar, então você obedece, ok? Ninguém, as pessoas podem até obedecer, mas elas sabem, esse cara está obedecendo. Eu só estou obedecendo porque eu estou na oligarquia. Jesus não. Gente, eu vou ser o cabeça absoluto de todo mundo. Por isso que eu vou me colocar no lugar mais baixo, mais humilhante. Vocês vão pisar em mim. Quando eu mandar vocês serem submissos, é porque eu fui o máximo da submissão. Quando eu mandarem vocês serem controlados, é porque eu aprendi a me controlar e eu me controlei por causa de vocês, me submeti a ser controlado por causa de vocês. Anamachai. Isso é ter autoridade. Isso é ter autoridade. Não é exercer a autoridade, é ter a autoridade. Uma coisa é você mandar porque você tem autoridade, alguém te colocou naquilo. Outra coisa é você conquistar. Outra coisa é todo mundo, nos céus e na terra, todo mundo olha e falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Ele tirou o pecado. Todo mundo. Apocalipse é só isso. Quem é digno de abrir os selos? Qual a única pessoa que é digna, gente, de abrir os selos da humanidade? Aquele que salvou a humanidade. João chega lá e fala, vê os mazeles da humanidade e fala, Deus, está caindo a taça da ira de Deus, está se rebelando. Quem pode nos salvar? Ei, carabás, quem pode? Quem é o único? E todo mundo... E ele começa a chorar. Eu disse que eu entrei ali, ele estava no espírito daquela época, ele foi levado até lá. Quem é que pode?
De repente vem um cordeiro. E todo mundo olha e fala, eis aí. Todo mundo sabe que ele fez. Todo mundo entrega as coroas, toda a autoridade. Ele é digno. Ele é digno porque ele fez. Tudo que ele mandar você fazer, ele fez. Ele tem autoridade para isso. Porque ele fez. Ele fez. Para terminar, eu ficava até o básico primordial para que nós comecemos a vislumbrar o derramar do Espírito Santo em nós. É detectar a necessidade de ter o Espírito Santo. É precisar dele. Se ele encheu, é porque estava vazio. Ok, você está vazio? E esse vazio é do quê? Eu na minha vida, eu cresci com vazio. Eu tinha um vazio absurdo. Eu tinha essa noção que tá algo... Eu tinha essa noção que eu tinha alguma coisa que eu precisava preencher. E eu era um jovem depressivo. Eu ficava ouvindo músicas depressivas. Ficava ouvindo rock. Ai, aquela choro, aquela coisa. As minhas emoções regiam a minha vida. E era uma necessidade, aquela tristeza. Eu era um emo, assim, eu ficava... E eu tentava preencher, com tudo que podia preencher. Tudo que eu tinha acesso. E era um vazio. Eu sabia que era um vazio. Eu sabia, mas não entendia. Mas sabia que era um vazio. A gente tenta preencher com pessoa, tenta preencher com grupos, tenta preencher com qualquer porcaria. A gente tenta preencher e não dava. E aí quando a gente se depara com a religião, aí aquilo que a gente tem é tirado. O cristianismo tira tudo que você tem. Você tem que ter essa percepção. Se a palavra que até hoje te ministrou não te tirou, está faltando alguma coisa. Ele tem que te desfigurar. O evangelho, quando você começa a ler ele, começa a ser ministrado. Não, mas aqui não dá, eu não consigo ser um pai desse. Não. Mas tem que ser. Tá, vamos tentar, vamos lá. Por isso você tem que estar na igreja. Me ajuda a ser o que a palavra está mandando eu ser. Eu não quero ser. Você deve estar com outro espírito aí. Então a igreja tem autoridade para tirar esse espírito de você. Tem autoridade para tirar o espírito e te ajudar a construir em você um ambiente para ser cheio do Espírito de Deus. Fala para mim um outro lugar que ensina isso. No videozinho do YouTube não vai ter não, tá? Aquele 8 minutinhos lá de YouTube lá, que manda você não ir para a igreja, não vai ter. É a igreja que vai criar em você esse ambiente, vai trazer para você a construção dessa mentalidade que você precisa ter, ser cheio do Espírito Santo. A gente vem para o cristianismo, a gente está... Aí o que começa a tirar, tem que mudar o jeito de falar, tudo bem, então eu vou virar crente. Então você começa a renuncia a sua identidade e tal, não sou mais aquilo, eu não sou, o que eu sou? Ai meu Deus do céu, aí a igreja fica, você é de Jesus, você precisa de Jesus. Aí você começa ali e fala, realmente, Jesus é o Filho de Deus, então o que eu preciso? Você precisa de Jesus. Aí você fala, tudo bem, preciso de Jesus, então, tá, Jesus, cadê você? Cadê Jesus, gente? Cadê Jesus? Poxa, me batizei, me entreguei para Deus, sabe, eu tô me esforçando para mudar, tô tentando mudar. Esse vazio aqui, tô precisando de alguma coisa aqui. O que você precisa? Você precisa de Jesus, a igreja te fala, você precisa de Jesus. E aí que chega. A pessoa só vai para a igreja para buscar, então você tem que buscar. Como é que eu busco? A igreja tem que te ensinar a buscar. Pela palavra, para a palavra te orientando, te ambientar a buscar quem? A Jesus. A Jesus, a Jesus, a Jesus. Aí você tem que entender, chega uma hora e fala, beleza, eu preciso de Jesus. Ok, só que Jesus não vem. Você fica orando, Jesus não bate na porta da minha casa. Por quê? Porque a forma dele vir é através do Espírito dele, Espírito Santo. É o Consolador. Aí ele vai te falar a mesma coisa que ele falou para os discípulos.
Você precisa receber o Espírito da promessa. Ele é o Consolador. O que é o Consolador, gente? Vamos lá, básico, né? Qual a função, né? Jesus, você tem que entender a ordem de importância. Quando ele ia falar do Espírito Santo, a primeira coisa que ele falou, usou o termo Paracleto, que é o Consolador. Parece que é uma das maiores facetas. Na verdade, não é que é a maior, não tem uma maior. É que é a primeira. A primeira faceta do Espírito Santo, para nós, é a do Consolador. Por quê? Você se entrega para Deus, você começa a viver uma religião, um monte de coisa que manda você mudar de tudo. Nossa, eu era tão legal, e estou descobrindo que esse legal que eu era está errado. A forma de eu agir está errada, tudo que eu faço está errado. Ai, caramba, eu estou errado, eu estou podre, eu sou pecador, eu sou terrível. Eu preciso de alguém. Ah, então Jesus me ama, então Jesus, eu preciso de você. Mas Jesus está aqui, gente? Não, está lá com o Pai. Então, você fala assim, então para mim não tem saída, né? Porque se eu preciso de Jesus, eu fui para Jesus, entreguei minha vida para Deus. Ele, a igreja me prometeu que eu ia ser cheio, eu ia ter alegria, eu ia ser próspero e tal, e o negócio está caindo, está ficando ruim. Esse negócio não está legal. Está faltando alguma coisa. O que está faltando? Está faltando Jesus. Ok. Mas aí, Jesus, eu queria que Jesus ficasse comigo igual ficou lá nos evangelhos, né? Mas Jesus não fica comigo igual ficou com Pedro, igual ficou com... Não ficou. Não ficou. Qual que é a solução? A Bíblia te dá a solução. Vai ser o Consolador. Função básica de um Consolador. Quando uma pessoa está muito feliz, vamos lá. Ai, eu estou tão feliz que eu preciso ser consolado. Ai, que delícia. Ui, não. É quando você sente falta. Quando você está triste, quando você está pobre de espírito. Você começou a renunciar à sua identidade, o seu charme, a sua beleza, quem você era, a sua justiça própria. Você começou a ficar vazio. E se você não provar disso, todo ano você não consegue ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você está cheio de outras coisas. Você não está vazio. Por isso o pão sem fermento. Você vem na ceia, come do pão sem fermento. É um pão feio, não tem cheiro, não tem nada. Pois pão não tem nada. Então Deus falando, porque eu quero... Come pão, come. Eu quero você igualzinho a esse pão. Você vai comer até ficar igualzinho a ele. Por isso que a gente come o pão sem nada. O nosso ano, 14º dia do primeiro mês, começa assim. Tá na hora, filho, acabou o ciclo, acabou. Começar de novo. Baixa a bolinha, vem. Vem pros pés. Vem lavar pé. Vai começar a se humilhar. Ai, vou me humilhar diante de Deus. Não. Sim, é uma bênção. Você vem aqui, canta, louva, põe a cara no chão. Mas sabe como é que você se humilha diante de Deus? Sabe como é que é, gente? Fazendo igual Jesus fazia. Servindo o próximo, amando o próximo. Ai, quem é o próximo? Seu marido, seu filho, sua esposa, sua mãe. Como assim? Você está dizendo que eu vou ter que lavar o pé dele? Isso, faz o caminho que Jesus fez. Servindo. Vai ter que servir seu pai e sua mãe. Vai ter que servir. Ah, mas eles nem conhecem Jesus. Não importa, Jesus não perguntou. Jesus, quando ia servir, Jesus sabia. Fique sem isso na sua cabeça. Jesus nos serviu. A nossa meta, ele falou assim, gente, ó, eu cheguei a ser cabeça. E Jesus quer que nós sejamos cabeça, ok? A Bíblia promete isso. Mas para chegar lá, ó, o caminho começa no primeiro degrau, servindo. Vai servir onde você estiver. É o próximo. A palavra literalmente é próximo. Então, onde você estiver. Quem está próximo de você no seu trabalho? Cai um negócio no chão, vai lá e pega. Simples. Pega para a pessoa. Ai, tropeçou ali e tal. Tá aqui, ó. Pega um copo de água. Começa assim, gente. Você fala, nossa, como ele é educado. 1 ano, 2 anos sendo educado, até que a pessoa fala, meu, o que é você? O que você tem? Eu falo, não. Jesus. Fala, caramba, essa pessoa está sempre disposta a ajudar, a servir, sem cobrar nada. O
que você tem? Qual que é o seu? Nada. Não tenho nada. Eu sou um pão sem fermento. Hã? Tá. Jesus. Jesus me fez servir. Eu sirvo você. Você não é mais importante do que eu. Quer dizer, eu não sou mais importante que você. Eu tenho que te servir. Por quê? Porque Deus mandou eu amar Ele acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então eu me amo tanto que eu sirvo você, que é a melhor forma de servir a Deus. Ele quer que eu te sirva. Até que eu amo você, ó. Eu sou bem sincero, eu falo, filho, eu não te amo. Sim, eu não tento trabalhar aqui para a igreja porque eu amo vocês. Posso ser sincero do fundo do meu coração? É porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. E Ele exige que, quando eu falo para Ele, Senhor, eu te amo, Ele, mostra para mim. A forma de eu mostrar que eu amo a Deus é servindo vocês. Simples assim. Quando minha esposa me serve, ela faz uma comida gostosa. Ela tá me agradando. Eu falo, meu Deus, ela tá me agradando. Mas ela tá servindo a Deus. Quando eu me sinto bem, ó, olha como é tremendo. Eu glorifico a Deus quando como, porque eu gosto muito de comer. Eu falo, meu Deus, glória a Deus. Eu glorifico a Deus. Deus recebe o louvor, mas quem fez o serviço foi ela. Ela causou o louvor a Deus. Deus recebe o louvor dos meus lábios, que foi ocasionado pela servidão dela. Quando um ímpio fazer isso, você está servindo a Deus. Jesus ainda falou, olha, ele explicou, e glorificarão a Deus por causa de vocês, do proceder de vocês. Quando um ímpio glorifica a Deus por causa do seu proceder, esse é o louvor que agrada a Deus. Você se identifica como um cristão, como um servo de Jesus, como alguém que vai ter cheio do Espírito Santo? Então você serve os ímpios, serve os corruptos, serve os endemoniados, serve eles. Serve. Eles vão falar, verdadeiramente esse cara não serve. Existe um Deus e esse cara serve ele. Para Tanes, esse é o arquetipo que Deus quer de você. Mas a primeira vez que você se depara com essa realidade, fala, mas não é possível que eu vou servir essa pessoa detestável. Essa pessoa é detestável. Sim. Sirva. E você vai, aí isso vai te fazer mal. É isso que você tem que entender. Servir as pessoas te faz mal. É constrangedor, é contra a sua justiça própria. Sabe, te magoa e te fere. Que bom, porque agora você precisa, agora o Consolador faz sentido para você. Agora faz sentido o Espírito Santo vir, porque ele vai te consolar. Oh, meu marido não vale nada. Ele não vale nada. Não valoriza o que eu faço por ele. Não valoriza. Nossa, minha esposa, olha, eu me mato o dia inteiro no trabalho. Eu chego em casa e ainda me enche o saco. Ela não valoriza o que eu faço. Eu ainda vou ter que servir. Aí você fecha a porta do seu quarto e fala, meu Deus, ó, estou fazendo o que você mandou. Isso está me deixando depressivo. Você está entendendo porque tem momentos da vida que o crente passa e ele não sente nada? Meu filho me trata mal. Que lasqueira, Jesus. Mas eu estou... Olha, não é fácil. Isso está me deixando mal, depressivo, chateado. E Deus fica observando. Haja pela fé. Faça igual a Abraão. Ele foi amigo de Deus. Aí ele vê, quando chegar no ápice, que você está obedecendo, e você está ferido, está deprimido, está triste, está na hora de você receber o Consolador. Quantos estão entendendo? Se o evangelho que você viveu até hoje não te causou esse tipo de dor, não te ambientou, não te trouxe essa experiência, você não vai conseguir receber o Espírito desse evangelho. O que eu preciso fazer então, profeta? Simples. Você acabou de sair da Páscoa. Jesus foi retirado de você. Quem eu sou? Quem eu sou? O homem é para isso. Acaba a Páscoa, você... Nossa, eu agora sou salvo, sou filho de Deus. Quem eu sou agora? O que eu vou ter que fazer agora?
O que eu preciso fazer? Servir. Meu Deus, eu vou ter que servir. Servir a Deus. Vou servir a Deus acima de todas as coisas. Vou agir como filho de Deus. Ixi, vai ter que agir igual a Jesus. Tem que servir. Vou servir quem? Todo mundo. Todo mundo. O próximo. Não tem, gente, não tem interpretação, não tem código, nada. É quem está próximo. Quem está próximo de você? Serve. Mas não é possível. Eu sei que é chato. Eu sei que é constrangedor e doloroso. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vai ter que se esvaziar. Exercício diário de se esvaziar. Servir. Está lá no seu trabalho, vem lá. Oh meu Deus, não é possível. Já deu a hora, né? Já deu. Já está todo mundo reclamando, né? Ele afirmou. Isso. Acabamos já. Eu estou demorando, até me desculpa eu ter alongado, mas isso é tão fundamental, gente. É tão fundamental para receber o Espírito Santo, Consolador, que tem que ficar entendido isso. E enquanto eu não ver que vocês entenderam isso, a gente não pode passar para o próximo ponto. Você está entendendo? Eu quero ser batizado do Espírito Santo. Por que nunca foi? Quanto tempo você está de crente? Quanto tempo você foi batizado nas águas? Já tem uns 12 anos. Nunca serviu ninguém, não, filho? Como é que você é na sua casa? Como é que é seu trabalho? Como é que você é na sua vida? Você serve? Ninguém nunca me falou isso. Então, beleza, agora começou a falar. Amém? Esse é o ponto crucial, inicial, para estabelecer em você uma dinâmica de mentalidade para ser cheio do Espírito Santo. Todo ano, já vou terminar, gente, mais 5 minutinhos só. Todo ano ele vai botando isso em você. Fala assim, nossa, tá, calma, vai em doses homeopáticas. Olha, esse ano eu vou servir mais um pouquinho. Eu vou melhorar minha dose de servidão. Coisas que eu não fazia para minha esposa, vou ter que fazer. O meu filho, o meu pai, para minha mãe, o meu irmão, para quem seja. Vou aumentar um pouquinho de servidão. Vou ser mais simpático, vou ser mais amável, vou dedicar um pouquinho mais de tempo. Quantos estão entendendo? Tudo bem? Tudo bem aí? E saiba que isso vai lhe fazer mal. Olha lá. Caramba. Quando começar a te fazer mal, aí, opa, tô chegando, Consolador, tô chegando. E nós vamos continuar desse ponto para frente. Mas vocês têm que ficar fixados. Anote aí, eu preciso do Consolador. Eu preciso do Consolador. Todo ano, a manifestação do consolo de Deus tem que passar por você depois da Páscoa. Você tem que sentir essa necessidade de Deus, de Jesus na sua vida. Amém? Amém? Nós vamos orar agora para que isso fique fixado na sua mente. Me perdoem, irmãos, me alongar tanto. Mas isso aqui é só o contexto. Estamos tentando montar um contexto para a gente evoluir em entendimento. E depois, irmão, se prepare que nós vamos ministrar o Consolador, os dons, a unção e o poder do Filho de Deus nessa terra. Aí vai ser um atos, você vai falar em línguas, você vai fazer tudo que tem que fazer. Mas você tem que passar por isso aqui, ó. Tem que passar por isso aqui. Essa conscientização. Saiba, quando você estiver lavando uma louça, quando você estiver pegando um copo d'água, estiver limpando um chão, estiver cumprindo uma ordem, podia não fazer isso, podia. Agora você pega e fala assim, eu estou fazendo para você. Estou cumprindo o que está na tua palavra. Vou fazer, ó. Não devia fazer, mas eu vou fazer aquele favorzinho para aquela pessoa. Estou fazendo por causa de você, Senhor. Aí você, caramba, não estou sentindo nada, tá ruim, tá péssimo. Bom, tá preparadinho para receber o Consolador, amém? Nós vamos orar para que o Senhor fixe esse entendimento em você. Tire de nós, traga toda a amplitude e a significância da Páscoa, da peça e nos prepare para o Pentecostes, que nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Amém? Alguém quer fazer algum comentário?
Alguma pergunta, alguma coisa? Não, né? Todo mundo quer ir embora, né? Glória a Deus. Dói você se esvaziar. Quando você se dá pelo outro, dói. Tem que matar a nossa carne. Matar a carne dói mesmo. O orgulho, né? O orgulho é um espírito. O orgulho é um espírito. Tem que se esvaziar. Tem que se esvaziar. A gente canta, ai Senhor, eu me esvazie, esvazie. Então, Senhor, fica, então beleza. Então vamos lá, vamos na prática. Amém? Feche seus olhos. Perceba como que as coisas do Espírito vão ser simples, simplificadas, acessíveis a você. Isso vai aumentar a sua amplitude de fé. Você vai conseguir realizar as coisas por fé. E aí depois o sobrenatural vai vir. O impossível vai acontecer. A manifestação da glória de Deus vai vir. Porque você começou no simples, no tangível, no perceptível. Senhor, nós acabamos de passar pela Páscoa, pela Peça. Iniciamos esse ano, esse ciclo na Tua presença. Nos deparamos com a realidade de nos alimentarmos com pão sem fermento, Senhor. E longe de nós, por favor, ó Deus, não queremos só cumprir um rito, praticar uma festa, sermos legalistas. Queremos viver a significância e a amplitude disso. Eu quero realmente, Senhor, ser um pão sem fermento. Quando eu como aquele pão sem fermento, quero que seja uma realidade na minha vida. Mesmo sendo terrível, mesmo sendo constrangedor, decepcionante, ser um pão com fermento igual Jesus era. Porque Jesus servia, se colocava por baixo. Todas as pessoas que nós criticamos, que eu critico a Deus, eu vou ter que me colocar por baixo, vou ter que lavar os pés dela. Todas as pessoas que eu quero mudar, Jesus queria mudar pessoas. Então ele foi lá e se colocou embaixo dos pés, lavou os pés dela. Então, Senhor, me ajuda. As pessoas que eu aponto os erros para elas, me ajuda, Senhor, me capacita a eu ir lá e lavar os pés dela. Sericataramai. Senhor, abençoa os teus filhos, porque nós estamos aqui com pessoas que já vividas, pessoas que já servem a Ti, Senhor, que já amam a Ti, a Tua palavra, mas elas querem mais do Teu Espírito Santo nesse novo ciclo, nesse ano que está se iniciando, Senhor. Queremos não só praticar a Shavuot, mas queremos viver a amplitude da Shavuot, Teu Espírito soprando em nós, nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo. Senhor, nós expomos aqui os nossos déficits psicológicos, emocionais, os nossos traumas, Senhor, que não nos permite entender a revelação da Tua palavra e nem Te obedecer. Vem, Senhor, nos capacita pelo sangue do Cordeiro, nós reivindicamos a cura desses déficits agora. A capacidade de perdoar, Senhor, a capacidade de perdoar, de relevar, ó Deus, relevar os déficits dos outros, Senhor, porque eles são só um reflexo do que eu seria se eu tivesse vivido as mesmas coisas, ó Deus. Senhor, eu me submeto, eu me coloco no último lugar, porque eu sei que um dia o Senhor vai levantar a minha cabeça. Mas o meu propósito, Senhor, é estar embaixo da Tua vontade. Espírito Santo, Tu és o Consolador, é a primeira revelação. Jesus estabeleceu para nós que a primeira revelação é o consolo, então vem com o Teu consolo sobre os corações dos Teus filhos e filhas aqui agora, Senhor. Nós vamos nos aplicar em Te servir, Senhor, ser pessoas mais serviçais, mesmo que doa e nos constranja, mesmo que nos decepcione. E no momento da medida certa, venha com o Teu Consolador agora, Senhor. Venha com o Teu frescor nesse coração. Capacita corpo, alma e coração a perdoar, a relevar e a passar adiante. O Senhor está te fornecendo a capacidade de passar adiante. O vento do Senhor não vai soprar só as coisas para fora, mas vai fazer você passar de situações, vai te empurrar, vai deixar para trás. Já passou? Já passou. Já passou, já passou. Em nome de Jesus, já passou, já passou. Libera a tua mãe, libera a tua mãe.
Libera. Libera o teu cônjuge. Libera. Libera. Libera, libera. Libera. Abençoe, libera e serve. Reina Koshon Daramai. Ai, a cantorou machei teremo. Sirva adorando que a dor é menor. Adore. Oh, Senhor. Derrama. O consolo. Oh, Senhor. Tem muito poder sendo liberado aqui hoje. Tem muito poder para te deixar livre. Livre dessas mazelas do passado, dessas correntes que não te deixam vislumbrar o futuro que Deus tem para você. Está ficando para trás o espírito do rancor, do orgulho, dos preceitos, da falta de perdão, da justiça própria, da independência, da ignorância. Eu renuncio o espírito da ignorância, Senhor. Eu renuncio. Os anjos estão te entregando a bacia com água e toalha para você lavar os pés de quem está próximo de você. Não rejeite o que o Senhor está te entregando hoje. Se comprometa a lavar os pés. O Senhor te fortalece, te capacita a lavar os pés dos seus próximos. Mesmo que doa, mesmo que te ofenda, esse é o ambiente para o Consolador trabalhar. Para de ser consolado pelo seu coração, para de ser consolado pelos filmes, pelas ilusões da vida, para de ser consolado por pessoas, você tem que ser consolado pelo Consolador, o Espírito do Eterno. Não busquem pessoas, não busquem fantasias e histórias, o que só o Eterno pode te dar. Oh, Senhor. Oriatarachei. Senhor, se esse é o único jeito de receber o Espírito da promessa e viver a totalidade dos seus planos em nossa vida, eu me comprometo, Senhor, a esse ano subir o nível de servidão. Mas eu preciso que o Senhor me ajude, Senhor. Me ajude. Porque nós vamos chegar